Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma satisfação estar aqui com os irmãos. O ano passado eu não pude vir na festa aqui de aniversário da igreja, mas esse ano eu já combinei com o reverendo Davi e quero então agradecer ao reverendo Davi, ao conselho, por poder permitir que eu participe com vocês dessa festa de aniversário de reorganização. 11 anos que a igreja está comemorando, né? Quero parabenizar aqui a nossa irmã que toca o órgão, viu? Me fez lembrar da minha infância na minha igreja, onde a gente tinha o órgão e a irmã que sempre estava lá tocando os hinos, e que Deus continue abençoando. Também os jovens, né? E as irmãs que estavam aqui também, com louvor, alegrando o culto a Deus. É muito bom. Para acontecer um culto precisa de muita gente, né? Não dá para o pastor fazer sozinho. Eu estava contando aqui, tinha mais ou menos umas 10 pessoas só aqui, fora o diácono lá fora e outras pessoas que estão fazendo alguma coisa. Isso é igreja, formado por pessoas. E os pastores precisam das pessoas na igreja. Então, os irmãos estão de parabéns. Também, na última vez que eu vim aqui, não tinha esse refresco, né, do ar-condicionado. Quem mora em Goiás, isso não é luxo, é necessidade. As irmãs aí que estão na fase, né, do climatério, que o diga. Mas é uma bênção esse ar na igreja. Muito bom mesmo. Deus abençoe, que cada vez mais a igreja vá aí crescendo, os irmãos participando e melhorando, para que a gente tenha conforto para poder trabalhar mais e mais para o Senhor. Reverendo Davi já me apresentou, minha esposa está comigo, Valníria, nome da minha esposa. Meus filhos não podem mais andar comigo, já estão crescidos, têm as suas atividades na igreja, inclusive quem está pregando na igreja onde eu pastoreio, que é a Igreja Presbiteriana do Balneário Meia Ponte, é o meu filho, Lucas, que é seminarista. Ele que ficou responsável por pregar lá na igreja. Então, veio somente eu e a minha esposa. Começou os dois, né? Vai terminar os dois também, juntinhos. Irmãos, eu quero aqui falar sobre modelo de igreja. Qual que é o modelo? Você já pensou qual que é o modelo de igreja que te agrada? Né? Qual que é o modelo? Tem surgido muitos modelos de igreja. Mas qual é que é o modelo saudável de igreja? Porque igreja grande e rica talvez não seja sinônimo de que é uma igreja abençoada. Assim como a igreja pequena também não seja sinônimo de que seja uma igreja abençoada. Então nós temos igrejas pequenas que são saudáveis, abençoadas, e nós temos igrejas grandes que são saudáveis e são abençoadas. Mas nem sempre acontece assim. Qual que é o modelo então? Será que o reverendo Davi, mais o conselho, desce aí na mente deles? Não, nós vamos pintar as paredes de preto aqui, colocar algumas luzes aqui. Será que isso mudaria alguma coisa? Será que isso traria mais gente? Será que isso tornaria essas pessoas que viriam ou os que estão aqui mais crentes em Cristo Jesus? Então, qual que é o modelo de igreja? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler um texto conhecidíssimo dos irmãos, que mostra como a igreja primitiva vivia, como é que os crentes viviam lá na época do Novo Testamento. Então, Atos capítulo 2, verso 42 até o verso 47, é o texto que eu quero usar aqui para nós falarmos sobre esse tema, modelo de igreja. E eu vou ler o texto, então, os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia, Atos capítulo 2,
verso 42 ao verso 47. A palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até o verso, então, 47, para nós falarmos, compartilharmos sobre um modelo de igreja. Porque o que nós temos aqui é um modelo de igreja. O livro de Atos não era uma pessoa. Espero que os irmãos, saibam disso. Atos não era uma pessoa, como Lucas, João, Mateus. Atos está falando dos atos, eu gosto de falar das atitudes dos crentes daquela época. Aquilo que eles faziam. Nós estamos aqui no início da igreja. Aqui começa a história da igreja, os atos da igreja, daqueles crentes daquela época. O que é que eles faziam naquela época? O que é que a igreja fazia quando ela se reunia? Para que nós possamos ver se a nossa igreja tem feito aquilo que a igreja de Cristo fazia aqui no Novo Testamento, e se nós estamos caminhando, então, de maneira saudável, sendo modelo bíblico de igreja. Então, Atos é um livro histórico que conta a história da igreja de Cristo Jesus. Fala das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que ia em cada cidade, e é interessante demais, porque onde Paulo ia, ele era expulso, Ele era enxotado da cidade. Ele pregava o evangelho, ele abria uma igreja, mas o povo desconfiava dele e o povo queria persegui-lo, matá-lo, e vez ou outra ele tinha que sair fugido e escondido da cidade. E ele saía de uma, ia para outra, a mesma coisa, mas ele plantava a igreja e saía, e Deus usava Paulo para que o evangelho fosse então sendo pregado, disseminado, e as igrejas iam então surgindo. Então a igreja de Atos, capítulo 2, é o ponto de partida da história da igreja cristã. Aonde nasceu a igreja cristã? É aqui. O livro é histórico. A narrativa dele é histórica, está contando a história do nascedouro da igreja. E logo após então o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, nós vemos uma comunidade que se reunia, como nós fazemos. Uma comunidade viva, uma comunidade vibrante, uma comunidade cheia de graça. Agora, essa comunidade aqui era perfeita? Eles não tinham problemas? Claro que tinham problemas. E se você ler o livro de Atos, você vai ver a história de Ananias e Safira, que não entregaram direito dízimo. Então, não era uma igreja que era formada de pessoas 100% santas, puras ou corretas. Era uma igreja de pessoas pecadoras que estavam crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Porque essa é a razão de nós estarmos reunidos, para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus.
Nós precisamos conhecer o nosso Deus, o nosso Senhor, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. E essa igreja, essa comunidade viva, vibrante, cheia de graça, ela crescia, não era perfeita, mas era autêntica. E a sua autenticidade é visível. Ela contava com a simpatia de todo o povo. A minha igreja, onde eu pastoreio, nós estamos plantando uma igreja numa cidade próximo a Goiânia, que é Santo Antônio de Goiás. E aí onde nós nos reunimos, tem uma igreja de frente. E nós já ficamos sabendo que essa igreja de frente, ela é mal falada. E cidade pequena, os irmãos sabem como é que é, né? Não adianta, porque corre a notícia. E aí a gente tem esse impasse, né? De plantar uma igreja presbiteriana reformada, mas aí quando a gente anuncia o endereço da nossa igreja, onde está sendo a reunião, as pessoas logo ligam, não, aquele endereço é daquela igreja. E aí eles associam, né? Ah, então não vou não. Aquela igreja lá, ela não é bem quista pela cidade, pela sociedade. Então, a igreja não é perfeita, mas ela é autêntica. Como nós vemos aqui, ela contava com a simpatia de todo o povo. O povo olhava para os crentes e sabiam que eles de fato eram crentes em Cristo Jesus. Hoje, muitos buscam modelos de igreja. E hoje ficou fácil, né? Se eu não gostar dessa igreja aqui, eu vou para uma que é ali na esquina. Se eu não gostar daquela lá da esquina, eu vou ali numa outra que é no outro quarteirão. E é como se fosse o mercadinho, que antigamente a gente tinha a venda do Seu Zé, mas agora a gente tem várias vendas, vários supermercados para a gente poder escolher onde nós vamos ser clientes. Então, muitos buscam modelos de igreja. Modelos modernos, modelos criativos, modelos institucionais, mas o verdadeiro modelo bíblico está revelado aqui nas Escrituras. Aqui nós temos um modelo de uma igreja que é como Deus quer e de uma igreja que é saudável. O texto de Atos, capítulo 2, os versos que nós lemos, nos mostra então 4 marcas fundamentais de uma igreja saudável e uma igreja fiel ao Senhor. O texto é muito claro, irmãos. Nós que lemos em português, né, sabemos aqui, não temos tanta dificuldade. Então está bem claro o texto. Qual é a primeira marca fundamental, então, de uma igreja saudável e fiel ao Senhor? E aí você tem o verso 42, que diz que aquela igreja, naquela época, perseverava na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. Essa é a primeira característica de uma igreja saudável, de uma igreja fiel ao Senhor. É uma igreja que estuda a palavra de Deus. Quando o texto diz perseveravam na doutrina dos apóstolos, está dizendo que essa igreja, esses crentes perseveravam nos ensinamentos que os apóstolos aprenderam de Cristo Jesus e que para nós estão revelados, escritos na língua portuguesa para nós, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, para que eu possa conhecer a vontade de Deus para a minha vida como igreja, o que eu preciso fazer? Lançar mão de ler a Bíblia, mas não só ler. Eu preciso ruminar, eu preciso mastigar, eu preciso me alimentar. O alimento do crente não é a oração. O alimento do crente é a palavra de Deus.
É ela quem nos nutre, é ela quem nos dá força para que nós possamos vencer os desafios e as circunstâncias que nós passamos no nosso dia a dia. É a Bíblia que nos faz entender esse mundo que nós vivemos e nos chama para uma vida diferente desse mundo, para uma cultura cristã, para uma cultura diferente desse mundo que nós vivemos. Então, a primeira característica da igreja primitiva é a fidelidade doutrinária. Eles perseveravam, isto é, eles permaneciam firmes, continuamente instruídos pela palavra. Esses dias eu fui pregar ali perto de Bela Vista, em Bela Vista, numa fazenda, é um culto lá na fazenda, e eu achei o máximo, achei muito gratificante o momento que nós tivemos lá de culto, porque um senhorzinho, 74, 76 anos, agora não me recordo, mas 70 e alguma coisa, ele se levantou, o dirigente deu a palavra para ele, e ele se levantou, leu um texto bíblico aqui, falou da importância da Bíblia, e ele disse: eu não sei ler. Ele não sabia ler outro livro, mas ele aprendeu a ler a Bíblia. Falei, que coisa incrível! Ele não sabe ler outro livro, mas ele lê a Bíblia. Que coisa maravilhosa! E ele pode falar acerca da palavra de Deus para outras pessoas. Eu fiquei encantado com ele, nós sentamos um pouquinho, ele conversou, falou da história dele, eu falei, Deus é gracioso e poderoso. E a palavra de Deus é importante. A doutrina dos apóstolos é o ensino, então, que receberam de Cristo e transmitiram à igreja. E esse ensino, ele é preciso ser repassado. Sabe qual que é o problema dos nossos jovens quando chegam lá na faculdade? É porque nós não inculcamos uma cultura cristã. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 6, diz que nós devemos inculcar nos nossos filhos os ensinamentos da palavra de Deus. Escrever nos umbrais da porta. Falar. Aí os nossos filhos não têm um fundamento baseado na cultura cristã, na Bíblia. Quando eles chegam lá na faculdade, eles vão ouvir outras teorias, e como eles não têm um fundamento, eles acabam acatando aquilo como verdade. E aí o desespero, muitos de nós pais sabemos como é. Então a palavra de Deus é algo importante. A igreja precisa ensinar e ter a cultura de participar do estudo bíblico, da escola dominical, ler a Bíblia em casa, meditar na Bíblia, ensinar para as nossas crianças, falar para todo mundo sobre Cristo Jesus. Meus queridos, uma igreja viva, ela é edificada pela palavra, não por modismos ou filosofias humanas. Nós devemos valorizar o ensino bíblico sólido, os estudos, a pregação expositiva e a formação espiritual. Então, a primeira marca aqui, fundamental de uma igreja saudável e fiel é a palavra de Deus. Uma igreja que seja fiel à palavra de Deus. Sem a palavra, a igreja se torna uma multidão que se reúne para fazer eventos, mas totalmente vazios, totalmente sem fundamentos. E quando chegam os problemas, os ventos de doutrinas, esparrama, porque aí nós seremos como palha seca que o vento vem e leva. A igreja se torna uma multidão
com a palavra ela se torna um povo de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, e que essa igreja continue caminhando com fidelidade na palavra do Senhor. A segunda marca fundamental de uma igreja saudável e fiel ao Senhor é a comunhão dos crentes. Isso é muito bom. A parte B do verso 42 diz que a igreja primitiva, esses irmãos, eles viviam em comunhão, ou na comunhão, no partir do pão. Comunhão aqui é koinonia. Koinonia significa compartilhar a vida. Não é apenas frequentar o mesmo local. Essa comunhão aqui, irmãos, tem a ver com pregação do Evangelho também, com ensino do Evangelho. Uma comunhão onde todos nós estamos conscientes de que nós somos uma comunidade, que essa comunhão precisa ser repassada para os de fora, para que eles olhem para nós, como igreja do Senhor, e sejam impactados pelo Evangelho que nós vivemos. Isso é pregação do Evangelho também, através da comunhão. Então não é só frequentar o mesmo local, mas é compartilhar a vida, compartilhar o Evangelho. Veja que eles viviam como irmãos e irmãs. Eles partilhavam as refeições, o cuidado uns com os outros, e isso tem se tornado difícil. A gente tem vivido de forma individualista, cada um cuida da sua vida. Eu já até ouvi um membro de igreja dizer para nós, o conselho, não se intrometer na vida particular desse membro, né? Porque a igreja não tem nada a ver com a vida dele. Opa, pera lá, né? Na nossa igreja presbiteriana, não. Nós assumimos um compromisso com a igreja. Nós temos deveres e direitos, mas nós temos um compromisso. E estamos subordinados ao conselho da igreja. E o conselho é para nos ajudar, para que nós caminhemos de maneira correta nos caminhos do Senhor. Então, partir do pão inclui aqui também a ceia do Senhor, também a vida comunitária diária. A comunhão verdadeira, ela requer relacionamentos sinceros. Nós somos um corpo. Nós não podemos viver cada um no seu cantinho. Nós fazemos parte de uma família, família da fé. Nós somos o povo de Deus. Nós nos reunimos aqui todos os domingos, onde Deus abençoa esse local, porque nós estamos aqui. Depois que nós formos embora, isso aqui continua sendo um prédio. Não tem nada de místico aqui nesse prédio. Nada acontece aqui, se nós não estivermos aqui. Aqui só age o poder de Deus, porque o povo de Deus está aqui, reunido, em comunhão, em adoração, em unidade, em relacionamentos sinceros. Nós devemos, meus queridos, ser uma igreja onde ninguém anda sozinho e todos cuidam uns dos outros. Eu recebi uma mensagem no grupo da família, porque eu tenho um concunhado que é pastor também. E havia uma missionária na igreja que ele pastoreava, mas ele está ausente dessa igreja, e essa irmã não estava tendo cuidado de nenhum irmão e de nenhum pastor. Ele fazia esse trabalho de cuidar dela, de levar em casa. Ela era uma missionária que não casou, não tinha filhos, morava sozinha, já estava com a idade avançada, e uma outra irmã sentiu falta dela.
e ligou para esse pastor, com o cunhado meu. Olha, eu estou sentindo falta da irmã, ela não apareceu, ela não atende o telefone, estou com medo de que tenha acontecido alguma coisa. E ela pediu, vamos lá, pastor? E ele falou, vamos, né? Pastor é sempre corajoso, vamos. E ele foi, chamou um filho dele também, que é militar. Foram os 3, chegaram lá, bateram, ninguém abriu. Eles decidiram, vamos chamar um chaveiro? Vamos entrar na casa? Então vamos. Chamaram o chaveiro abriu aquela casa. Eles foram na sala, não tinha nada. Foram na cozinha, nada. De repente eles entraram no quarto. Ela estava sozinha, caída, morta, há uns 3 dias mais ou menos. Cadê o povo de Deus que a gente chama de irmão? Cadê os irmãos? Quem não veio aqui hoje? Será que é só o pastor que tem um compromisso de ligar para um irmão que não veio aqui hoje? Nós não somos irmãos? Nós não somos o corpo? Será que eu também não tenho? Será que eu não tenho essa tarefa de ligar para o meu irmão que não veio? Será que eu também não tenho a tarefa de animar o irmão que está desanimado para poder vir à igreja? Eu aprendi que uma coisa a gente não pode dizer, então não diga assim, ô irmão, você está sumido. Nunca diga essa palavra sumido. Tá bom? Nunca diga. Diga outra coisa, mas nunca diga que o irmão está sumido. Mas tenha uma consciência, nós somos um corpo, nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Então nós devemos nos relacionarmos uns com os outros de forma sincera. Devemos ter acolhimento, vida em unidade. Devemos ser uma igreja onde ninguém anda sozinho e todos são cuidados. A comunhão, meus queridos, não é um evento. Nós tratamos a comunhão como um evento, não é? Hoje vai ter comunhão na igreja. Por quê? Porque vai ter um jantar, ou vai ter um churrasco. Aí a gente chama isso de comunhão. Isso não é comunhão. Comunhão é outra coisa. Comunhão é ser hospitaleiro, é saber do irmão o que ele está passando, é ajudá-lo. Comunhão é isso. E uma igreja verdadeiramente fiel, que é modelo bíblico, é uma igreja unida em comunhão. Terceira marca, meus queridos, de uma igreja modelo, uma igreja saudável, é uma igreja sustentada pela oração. Verso 42 diz que esse povo se reunia também para orar, nas orações. E eu nem vou dizer aqui que a reunião de oração é a pior reunião que nós temos na igreja, né? Graças a Deus, lá na minha igreja, nós não desistimos da reunião de oração, e eu tenho um grupo agora que eles entenderam, eles compreenderam que eles foram chamados para orar pela igreja. E eles não faltam à reunião de oração. Então, eu tenho um grupo de 10, 15 pessoas na reunião de oração. Eu poderia ter mais pessoas. Minha igreja tem 120 membros, juntando com aqueles agregados que vão, quase 150, 200. Mas eu tenho 15, 10 pessoas na reunião de oração. Será porque está tudo bem com a nossa vida? Nós não precisamos falar com Deus? As coisas estão tão boas assim que a gente não precisa? Ou será que a gente só deixa para falar com Deus quando o cinto aperta? Quando a doença chega, aquele diagnóstico que a gente não queria, mas ele veio. Ou quando acontece um desastre na nossa casa,
ou com um ente querido nosso. Para que a oração serve? Só para esses momentos? A oração é falar com Deus. E se você não gosta de falar com Deus, que tipo de crente você é? Que tipo de igreja é essa que não ora? Será que o mundo nosso não está precisando de oração? Será que não tem guerras? Será que não falta gente e recursos para o evangelho chegar lá nas tribos, lá em outros povos? Uma igreja aqui no Novo Testamento era sustentada pela oração. E quando esse povo reunia para orar, o negócio era, o chão estremecia quando eles oravam. Paulo e Silas, depois que eles chegaram da prisão e eles contaram o que aconteceu lá na prisão, esse povo orou a Deus para agradecer pelo que Deus havia feito com Paulo e Silas lá na prisão. A igreja de Atos era uma igreja de oração constante. E a oração, meus queridos, era o motor que movia tudo o que faziam. O Espírito Santo agia onde havia dependência de Deus, porque a oração é isso. Oração é você dizer: Deus, eu não consigo. Deus, eu não dou conta. Deus, eu preciso do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. Oração é dizer para Deus que você não tem forças para fazer nada. E é confiar na força que Deus tem, naquilo que Ele é. Naquilo que Ele é. A irmã do louvor aqui diz, que nós não precisamos temer. E eu concordei com ela quando ela disse isso, porque a expressão mais usada na Bíblia é não temas. Você já reparou? Leia a Bíblia. Deus sempre está dizendo para você, não temas. O filho está dando trabalho, Deus está dizendo, não temas. Perdeu o emprego, Deus está dizendo, não temas. Você está com a doença a ponto de morrer, Deus está dizendo, não temas. Ou seja, não tenha medo. Não tenha medo. Lá no Salmo 23, o que Davi escreve? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque Davi sabia que Deus estava com ele todos os momentos da vida dele. Eu não preciso temer. É por isso que eu durmo tranquilo. Se eu tiver essa consciência de quem Deus é, eu vou dormir tranquilo. Eu vou passar pelas dificuldades da vida sabendo que Deus vai me ajudar. Talvez Ele não tire a dificuldade, mas Ele vai me ajudar, porque Ele estará comigo. E Ele mesmo disse isso na pessoa de Jesus Cristo, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. A pergunta que levanta é: Jesus está comigo ou não está? Jesus está ou não está comigo? A oração, então, é aquela conversa que você vai dizer para Deus. Às vezes a gente não quer orar, né? Eu aprendi com uma amiga minha, ela disse assim, não, o dia que eu não quero orar, eu digo para Deus, Deus, não quero orar hoje não. Não quero orar porque eu estou passando por isso e eu estou com preguiça, eu não estou querendo falar com o Senhor hoje. Ora, ela já está falando com Deus, né? Ela já está orando. Porque orar é conversar com Deus, é falar com Ele. E se eu não tiver prazer em falar com Deus, isso tudo aqui para nós é perda de tempo. Perda de tempo, se eu não tiver prazer em falar com Deus. Uma igreja fundamentalmente saudável, fiel ao Senhor, é uma igreja sustentada pela oração. Essa igreja aqui precisa de oração. Precisa de irmãos e irmãs que se levantem para orar pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos membros da igreja, pelo futuro da igreja. A oração era o motor que movia tudo o que eles faziam. E o Espírito Santo agia
onde havia dependência de Deus. Então, uma igreja sem oração, ela perde o poder. E nós precisamos restaurar o altar da oração, tanto pessoal, tem que começar lá na nossa casa. Lá na nossa casa. E também se estender à igreja. Quando a igreja ora, meus irmãos, o céu se move. E a Bíblia mostra isso para nós. A igreja que ora, ela cresce. A igreja que não ora, ela esfria. Porque ela não conversa com Deus. Já pensou se eu não conversasse com a minha esposa? Relacionamento meu com a minha esposa vai se esfriando. Daí a pouco a gente vai... não, eu não preciso de você. A gente pode viver um sem o outro. Então não pode deixar que isso aconteça. Último lugar, uma igreja que impacta o mundo. Como é que essa igreja aqui, nessa cidade, em Pontalina, pode impactar o mundo? Como? Não é? A gente fica pensando, né? Não, mas a nossa igreja é pequenininha. Opa, pera lá. Você está duvidando do poder de Deus? Deus usou um homem, para mudar uma cidade toda. Quando um homem decidiu orar, Deus mudou a cidade todinha. Nem cadeias tinha na cidade, porque não havia mais bandido. Porque um homem decidiu orar. E ele orava todo dia, meio-dia. E isso contagiou outras pessoas, colegas de trabalho. E a cidade foi contagiada. Meio-dia, toda a cidade estava parada para orar. Por conta de um homem. Por conta de um homem. Deus agiu através da vida de um homem. Uma igreja que impacta o mundo. O resultado dessa vida espiritual era temor de Deus, sinais de generosidade, alegria e crescimento. Quem é que faz a igreja crescer? Eu acho interessante, a gente vê muito no Instagram, né, que é mais rápido, estratégias de crescimento da igreja. Ora, se a gente der conta de colocar uma estratégia para a igreja crescer, para que eu quero Deus? Se a estratégia é humana, para que Deus? Está me entendendo? Quem é que faz a igreja crescer? É as minhas estratégias? Não. É a minha vida de fidelidade a Deus. É isso que faz a igreja crescer. E aí eu não estou falando de número, irmãos. Estou falando também de qualidade, de vida com Deus. Da nossa vida com Deus. Quem acrescenta é o Senhor. Ele vai trazendo, Ele vai enviando. Porque é Ele que converte as pessoas. Nós não podemos converter ninguém. Ninguém. Nós podemos pregar o Evangelho. Essa é a nossa tarefa. Orarmos e vivermos uma vida cristã autêntica para que as outras pessoas possam ver nessa igreja uma igreja verdadeira que serve a Deus de fato e de verdade. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, diz o verso 47. A igreja não precisava de estratégias de marketing. A vida era o maior testemunho. Então a sua vida é o maior testemunho para o crescimento dessa igreja. As pessoas aqui te conhecem. Elas sabem como é que os nossos jovens se comportam lá na escola. Se eles colam a prova do vizinho, né? Crente faz isso? Não, essa cultura é do mundo. A cultura cristã é outra, é de honestidade. Quem tem comércio é desonesto. Não, o crente não. A cultura é outra, é a cultura cristã, de honestidade.
Desonestidade é cultura do mundo. E as pessoas é que vão vendo quem de fato você é. Eu estou na igreja que estou há 12 anos. E aí o povo da igreja fica impressionado, né? Porque eles querem me levar em casa, não é tão distante assim, mas é escuro e todo mundo fica com medo. E eu digo para o povo, não precisa preocupar. Os bandidos aqui, tudo é amigo meu. Tudo me conhece. E de fato eles me conhecem. E tem alguns moradores de rua lá por onde eu vou para a minha casa, que são 2 quarteirões assim, e eles me abraçam, pedem cesta de alimento, acham que eu estou fazendo muito para eles, né? Dando uma cesta de alimento, que é alguém que leva lá para a igreja e eu só repasso para eles. Ele me abraça, fala, pastor, é bom demais e tal. Então as pessoas vão olhar para nós. E quando perguntarem, não, e aquela igreja ali, como ela é? Eles não vão vir aqui e olhar aqui dentro. Eles vão falar, não, eu tenho um primo que é daí, crente. Eu tenho um amigo que é daí, é uma pessoa honesta, uma pessoa devota a Deus. Não, eu conheço uma família que frequenta essa igreja aqui, família muito boa, filhos obedientes, educados. É essa a diferença. A igreja não precisa de estratégias de marketing. A sua vida, olhando para essa aqui do Novo Testamento, era o maior testemunho. O maior testemunho são vocês para essa igreja. Uma igreja cheia do Espírito, centrada em Cristo e na palavra, naturalmente atrai pessoas para Deus. As pessoas querem estar nesse lugar. Quando as pessoas olharem para você e ver que você é feliz porque serve a Deus, ela vai dizer assim, de onde vem a sua felicidade? Você está passando por problemas tão difíceis e você continua alegre? De onde vem essa alegria sua? As pessoas vão desejar saber. E você vai dizer, vem aqui que eu vou te mostrar. O impacto, meus queridos, vem de uma vida espiritual genuína, não de artifícios humanos. Minha igreja é boa, tem um louvor bom, tem um pastor legal, tem as paredes de preto, ou tem qualquer outra coisa. Não que eu seja contra, pode pintar a parede de preto, não tem problema por mim. Mas não é isso que faz a igreja ser boa. Não é isso que faz a igreja ser fiel. Não é isso que faz a igreja ser saudável. O mundo não precisa de uma igreja moderna. O mundo precisa de uma igreja viva. Uma igreja que viu Cristo Jesus na cruz. E que agora vem aqui. Por que nós estamos reunidos aqui? Porque a semana foi muito boa. Eu não estou internado lá no hospital. Eu não estou morto, eu estou aqui vivo, porque Deus me concedeu uma semana abençoada e eu quero estar aqui para adorar a Deus, para dizer muito obrigado, Senhor. Eu pude passar uma semana, lutei, passei decisões difíceis, mas eu estou aqui para te adorar, porque o Senhor foi benevolente comigo, o Senhor foi bom comigo, com a minha família. A gente teve o arroz e o ovo frito para poder comer, a gente comeu com alegria, com satisfação. E eu quero agradecer o Senhor. Essa é a nossa motivação para vir aqui. Eu entendi quem Cristo é. Eu entendi o que Ele fez por mim. Ele deu a própria vida para que eu pudesse encontrar Deus. Por fim, meus queridos, a igreja de Atos nos ensina que o verdadeiro modelo de igreja é simples e poderoso. Então, o que esse povo fazia quando eles reuniam? O verso 42 está dizendo exatamente o que uma igreja deve fazer quando ela se reúne. Palavra, comunhão e oração. E lá no final, no verso 47, louvando a Deus. Louvor a Deus. Teve isso aqui nesse culto hoje? Claro que teve, porque a liturgia presbiteriana tem tudo isso. É só isso que nós temos que fazer. Não tem que inventar coisas. Esse é o modelo de igreja.
Quando esses irmãos se reuniam, eles se reuniam para fazer isso: estudar a Bíblia, terem comunhão, orarem e louvar a Deus por tudo que Deus tem feito na vida deles. Este é o modelo, então, que nós devemos seguir ainda hoje. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja cheia do Espírito Santo e fiel a Cristo. Então, qual é o melhor modelo de igreja? O que é que nós queremos para os nossos próximos 11 anos aqui? Nós queremos ser essa igreja aqui, fiel ao Senhor,